Meus caríssimos alunos, vamos dar início ao nosso encontro de hoje, a nossa aula, trabalhando a temática sonhos recorrentes e a questão da estruturação dos traumas na experiência dos sonhos. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Estamos dando continuidade ao 7º módulo, sonhos e transferências. Vamos à mensagem do dia de hoje. Na sequência, faço minhas considerações. Abordamos uma mensagem da mitologia grega e passamos a apresentar o material, os recursos didáticos e pedagógicos que têm a intenção, a intencionalidade de ajudá-los no processo de ensino-aprendizagem, sempre de um modo facilitado, sempre na perspectiva de uma linguagem palatável, adaptada, para darmos sequência à nossa formação. Vamos ao nosso trabalho, o pensamento de hoje que nos chama a atenção. Cada sonho é um poema que o nosso inconsciente escreve. Sempre com sua tinta invisível. Cabe a nós decifrarmos. Cabe a nós nos darmos conta da invisibilidade dessa tinta. Bem-vindos ao nosso trabalho e vamos à mensagem do nosso dia. Bom dia! Pensamento de hoje: cada sonho, um poema que o inconsciente escreve em sua tinta invisível. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Bem, já estamos aquecidos, já estamos motivados. Passo a fazer uma breve consideração para que a gente possa entrar no clima dos sonhos nessa perspectiva. Sonhos recorrentes e a estruturação dos traumas na experiência dos sonhos. Sonhos recorrentes. Estamos a falar de sonhos que soem acontecer, sonhos que se repetem. Estamos a falar de sonhos que se apresentam com uma durabilidade e se apresentam com uma frequência em nossas vidas, ao longo de nossa existência, onde aparece a figura do medo, da perseguição, quedas de pontos altos, de montanhas, de prédios, experiência de corridas, ameaças, fugas. Todas essas experiências na perspectiva de reflexos inconscientes de questões que não foram bem resolvidas. Por isso elas se expressam, se manifestam por meio de símbolos recorrentes. Aí aparecem os traumas, aí aparecem os estresses. Primeiro movimento, sonhos que se repetem. Importante, sempre estou a dizer a vocês, de cadenciar os comportamentos repetitivos, identificar os comportamentos repetitivos
que acabam se tornando comportamentos padrões. Na experiência da análise, evidentemente, por meio de técnicas de interpretação, consideramos o contexto pessoal, a história de cada um. No contexto de cada um, os sonhos fazem sentido. Os sonhos revelam nossas emoções. Os sonhos revelam nossos sentimentos reprimidos. Importante experimentar a análise por meio de técnicas específicas. Estamos a falar, então, de padrões significativos que acontecem na revelação dos sonhos. Sempre, evidentemente, na busca de resolução de problemas. Então, o lugar e a importância da análise. Um terceiro elemento a ser considerado e que irá aparecer nos artigos, nas reflexões, a natureza dos sonhos. Por que sonhamos? Já sinalizamos da natureza dos sonhos universais, experiência que acontece em diversas culturas. Jung mesmo chegou a assinalar quando falava dos arquétipos coletivos. Lembrem-se de Jung. Então, a natureza dos sonhos, sonhamos porque apresentamos necessidades, apresentamos desejos não realizados, desejos reprimidos, que procuram uma forma, um escape para se manifestar. Quem já não fez a experiência de estar voando, quem não fez a experiência de perseguição, quem já não fez a experiência de sentir-se em público desnudado. Então, em falando da natureza, precisamos estar atentos ao simbolismo coletivo, com variações dentro de cada cultura. Precisamos entender os reflexos do sonho quando se trata da psique coletiva, dos arquétipos. Sonhamos porque temos necessidades, sonhamos porque temos desejos reprimidos, sonhamos porque o sonho é um instrumental de equilíbrio emocional. Uma outra ideia importante, sonhamos porque o corpo, o organismo, a psique precisa garantir a saúde mental. Pensemos nesses 3 elementos de saída. Avançando e nessa perspectiva desses 3 elementos, mais 3 elementos. Uma ideia sobre a saúde mental. Nós precisamos encontrar indicadores para nos darmos conta da ansiedade manifesta nos sonhos. Por isso, somos convidados a pensar nos processos do sonho onde os traumas se revelam. Nos processos do sonhar, do estruturar os sonhos, nós encontramos a cura emocional. Os sonhos nos revelam o nosso estresse. Na medida, na proporção da identificação do processo, dos indicadores de nossa ansiedade, nós nos damos conta de insights terapêuticos, de muitas questões subconscientes que se revelam para o nosso equilíbrio psicológico. Importância da saúde mental por meio da decifração, da interpretação dos sonhos. Um outro elemento importante que irá aparecer na nossa literatura de hoje, nós podemos chamar do processamento emocional. Os sonhos permitem
processar, estruturar a expressão de nossas emoções, numa espécie de catarse, onde nós liberamos emoções por meio do sonho. Desafio nosso, nos darmos conta da resolução simbólica. Devemos aprender a traduzir a simbologia dos sonhos na expressão dos desejos. Quando os desejos se apresentam nos sonhos, elaborando nossos medos. Quanto mais nos damos conta em decifrar os sonhos, melhor conhecemos a nós mesmos. Melhor nos damos conta de aspectos desconhecidos. Portanto, o processo emocional que experimentamos nos sonhos, os processos são significativos. É importante que conheçamos como se dá esse processamento emocional. Um outro elemento importante considerarmos na reflexão de hoje, a interpretação. Estamos a falar da teoria freudiana, portanto, estamos a falar da realização de desejos inconscientes por meio dos sonhos. Evidentemente, considerando o lugar da censura como um disfarce do conteúdo latente ou manifesto para que se torne aceitável. Mais uma vez, o simbolismo na modalidade de censura e disfarce nos permite identificar e criar um vínculo com o enredo, com o conteúdo dos sonhos, de modo especial com o conteúdo latente. Segundo Freud, decifrar o conteúdo latente é uma forma, é um caminho para chegarmos ao nosso inconsciente. Um outro elemento fundamental, vital, estarmos atentos que por meio dos sonhos, por meio da terapia dos sonhos, nós podemos trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal. Nosso crescimento se dá na proporção dos nossos insights. Refletir o conteúdo dos sonhos é se permitir as mudanças, é se permitir ao entendimento pessoal e emocional do que nos apresenta o conteúdo latente e manifesto. Na medida que nós tomamos decisões, evidentemente, a partir da interpretação, nós conseguimos dar uma direção à nossa vida. Conseguimos integrar nossas experiências. Fantástico. Hoje nós temos, em pesquisa, em estudos, muitos trabalhos na perspectiva dos sonhos. Contamos com muitos avanços científicos, muitos estudos interdisciplinares significativos, muitos experimentos em análise. Contamos com uma tecnologia voltada para os sonhos, contamos com uma diversidade de pesquisas. Importante que estejamos atentos a esse movimento. Ainda é importante lembrar da influência cultural. Em nossa metodologia sempre fizemos uso das inspirações freudianas, do legado de Freud, também do sonho, presente na arte e na cultura, como inspiração. Fizemos uso da mitologia grega, nos demos conta da mitologia nos sonhos, e na medida do nosso conhecimento, somos convidados a repensar diversas tradições, somos convidados a repensar nossas crenças. No mundo do século XXI, mundo contemporâneo,
importante que se dê um lugar especial para a educação das teorias a respeito dos sonhos. A própria filosofia já se coloca em um diálogo. Evidentemente, hoje contamos com diversas técnicas modernas, que nos ajudam na decifração dos sonhos. Fechando essa primeira parte em considerações, lembrando então, fechando em cima das diversas técnicas, da diversidade das técnicas, novas abordagens, contamos com a contribuição da terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Contamos com diversas terapias integrativas, contamos com a autointerpretação e nos damos conta que os sonhos é um caminho para o nosso bem-estar. Os sonhos são um caminho para o nosso bem-estar. E não esquecendo que em terapias holísticas contamos também com um diálogo, uma contribuição. Passo agora a fazer a segunda parte das considerações a respeito da estruturação dos sonhos em relação aos traumas. O nosso tempo está escoando, mas não vamos atropelar. Importante resgatar alguns elementos com relação a fundamentos dos sonhos, de modo especial sonhos traumáticos. Existe uma repetição, uma recorrência dos traumas nos sonhos. Quem experimentou, quem fez a experiência do trauma ou experiencia ainda o trauma ou diversos traumas, eles retornam nos sonhos. Portanto, nós temos nos sonhos, e precisamos identificar, mecanismos psicológicos para nos darmos conta da influência dos traumas nos sonhos. Trata-se de abordar o processamento emocional, isto é, fazer o uso do sonho, fazer o uso positivo do sonho na elaboração do trauma, no resgate, na ressignificação dos traumas. Por isso, observem o lugar e o papel do terapeuta. Observe o lugar e o papel das técnicas, dos recursos para se trabalhar o sonho como conteúdo em terapia. Estamos a falar de uma rica simbologia, estamos a falar de um rico campo de metáforas. Evidentemente, quando nos damos conta e passamos a identificar os eventos simbólicos que se manifestam nos sonhos, apresentando a nós uma realidade censurada e distorcida. Lembro mais uma vez o lugar da recorrência. Na recorrência, identificamos características que se repetem em nossos sonhos. E a pergunta, por que se repete? Se repete justamente para processar o trauma reprimido. Se repete ou se torna recorrente numa tentativa de resolver o trauma. Portanto, estamos a falar do impacto do trauma que se manifesta, que revela seus efeitos por meio do sonho na busca de um bem-estar. Evidentemente, os sonhos se apresentam dentro de variações, conforme o momento histórico que estamos a viver, conforme os desafios, as mudanças, o contexto que estamos a viver no presente. O sonho se torna um portal para a resolução dos problemas, dos impasses, das repressões. O sonho se torna um potencial de cura. Em relação ao contexto, sempre a lembrar elementos específicos fazem parte desse contexto.
Importante que aprendamos a identificar, por meio do simbolismo, a profundidade, a complexidade do trauma, as experiências vividas pelo analisando ou vividas por nós, que se manifestam por meio dos símbolos. Sempre considerando o nosso contexto existencial, o contexto da nossa história, ou o contexto da história do analisando, a história de vida. Importante que dominemos a narrativa dos sonhos, trata-se de uma experiência pessoal, precisamos aprender a estruturar a sequência dos sonhos. Aquele exercício de início das primeiras aulas, quando abordava o sonho como uma expressão de um recurso, de uma técnica, nas primeiras aulas, a importância de aprender a estruturar, de se familiarizar com os sonhos, ou porque você registra, ou porque você vai administrando as variáveis que sempre estão a acontecer. Elementos emocionais que se apresentam, elementos emocionais que nos provocam sentimentos intensos. À proporção dos nossos registros, nós vamos estruturando, nós vamos contextualizando, nós vamos sequenciando os elementos comuns, os elementos recorrentes. Evidentemente, na visão de Freud, dentro do legado de Freud, fazendo muito uso da associação livre. Por meio da associação livre, explorar os conteúdos dos sonhos, explorar a análise dos símbolos. E dentro do diálogo terapêutico, abordar conexões dos sonhos com os possíveis traumas. Dentro do diálogo terapêutico, estar atento à integração desses conteúdos. A proporção da integração, nós teremos os insights, as faíscas de luminosidade que sinalizarão as possibilidades de cura e transformação. Evidentemente, em falando de cura, importante entendermos os mecanismos. Então, lembrando mais uma vez, o sonho é um meio onde conseguimos trabalhar uma catarse, conseguimos liberar nossas emoções reprimidas. Por meio dos sonhos, da catarse, da liberação de emoções reprimidas, nós identificamos conteúdo latente, conteúdo manifesto, identificamos e deciframos a simbologia, a realidade aparentemente censurada e distorcida, e chegamos aos insights, ao nosso autoconhecimento. Passamos a nos compreendermos melhor. Isso quer dizer que estamos a aprender a reestruturar de uma forma cognitiva nossas crenças e nossas percepções por meio dos sonhos. Deste modo, atingimos um empoderamento, atingimos uma resiliência, nos fortalecemos. Experimentamos realmente uma transformação pessoal. Nesse estágio, nessa altura, estaremos disponíveis às novas mudanças. Pensemos nisso. Fechando essa breve e não breve considerações, lembrando ainda o lugar dos sintomas. Nós precisamos, por meio dos sonhos, recriar os eventos traumáticos. Recriar no sentido de nos permitir reviver os traumas do passado. Há que se ter, é preciso, hipervigilância.
hipervigilância dos nossos sonhos. Controlar os nossos sonhos. E identificar sensações. Identificar sensações de alerta, sensações de perigo que são expressas por meio do sonho. Evidentemente, existe uma tendência muito grande de se evitar as lembranças do sonho. Nós que estamos candidatos à psicanálise, muito pelo contrário, deveríamos nos deliciar com os conteúdos manifestos e latentes. Evidentemente, estamos a falar de sintomas. Quais sintomas? Sintomas de ansiedade, sintomas de insônia, apresentação de distúrbios. Nesse quadro, com esse cenário, o terapeuta se apresenta como interventor, um intermediário, um intérprete, fazendo dos sonhos o seu instrumental em sua terapia. Já dissemos dos muitos estudos em pesquisas clínicas. Hoje contamos com a contribuição das neurociências nos sonhos, que também abordam e estão a descobrir diversos mecanismos cerebrais que explicam determinados fenômenos. Estamos também hoje diante de diversas teorias, uma evolução significativa na compreensão dos sonhos. Eu imagino que, no futuro, teremos muito mais recursos, muito mais informações do ponto de vista da pesquisa e dos estudos. Até aqui caminhamos bem. Gostaria de terminar essa reflexão, já estamos há 27 minutos a conversar com vocês, destacando, chamando a atenção para a influência, o impacto da cultura nos traumas. Evidentemente, em aulas recentes, estava a falar de traumas coletivos, e dei como exemplo a inundação no Rio Grande do Sul, um trauma coletivo. Gera ansiedade, angústia, medo, insegurança, desespero. É importante que, por meio da análise, por meio da terapia, da psicanálise, aprendamos a nos educar a respeito dos traumas. Falamos do lugar da arte e da literatura, onde, por inspiração, se manifestam diversos conteúdos dos sonhos, e da importância do diálogo social na elaboração dos sonhos. A importância do diálogo social também na elaboração dos sonhos. Todo esse enredo, evidentemente, fechando por meio de técnicas. Hoje, estamos a falar, existem muitas terapias inovadoras. Existe hoje uma coisa muito interessante, a realidade virtual. Pode-se simular, pode-se recriar os sonhos por meio da realidade virtual. Evidentemente, contamos sempre com a intervenção cognitivo-comportamental. Mindfulness, em termos de relaxamento, como uma ferramenta para se trabalhar sonhos. E já falamos de integrar diversas terapias holísticas nessa perspectiva. O resultado de tudo isso e o ganho de tudo isso, de entender o lugar dos sonhos, de falar de traumas na estruturação dos sonhos ou estruturação dos traumas por meio dos sonhos, estamos a falar do desenvolvimento pessoal para atingir a um empoderamento, a um potencial. Existe a possibilidade de um crescimento pós-traumático, um crescimento que nós chamamos de transformação por meio do sonho. A possibilidade de uma mudança, onde onde nós mesmos nos tornamos mais perceptivos a nós mesmos, onde o analisando se torna perceptível a si mesmo,
aumenta a sua capacidade de resiliência, aumenta a sua capacidade de trabalhar adversidades. Fechando, importante que nas experiências traumáticas que se apresentam por meio dos sonhos, nós encontramos, por meio da associação livre, do legado freudiano, uma forma de ressignificar a história dos traumas reprimidos. Perfeito? Vamos às duas mensagens do Bom Dia e da mitologia grega e, na sequência, apresento os recursos a vocês. Temos ainda pela frente até 45 minutos. Estamos com 30 mais 15 minutos. Vamos ao nosso trabalho. Quanto ao Bom Dia, vamos movimentar. Sonhos são manifestações enigmáticas da mente, frequentemente comparados a poemas escritos pelo inconsciente como tinta invisível. Essa metáfora, rica e evocativa, sugere que cada sonho contém mensagens ocultas, sentimentos e experiências não expressos na vigília, durante o dia. Segundo Freud, pioneiro em psicanálise, dedicou grande parte de sua carreira a explorar esses mistérios, propondo que os sonhos são a via régia para o inconsciente. Freud acreditava que os sonhos são expressões simbólicas dos desejos reprimidos e dos conflitos internos. Assim como um poema utiliza metáforas e imagens para transmitir significados profundos, os sonhos fazem o mesmo com os símbolos oníricos. Em ambos, o verdadeiro significado não é óbvio e requer interpretação cuidadosa. Na interpretação freudiana, os sonhos são compostos de dois conteúdos: conteúdo manifesto, que é lembrado e narrado, e o conteúdo latente, os significados ocultos inconscientes. Para entender o sonho, é necessário decifrar estes símbolos, semelhante a como um crítico literário desvendaria as camadas de significados em um poema. Freud postulou que traumas, especialmente aqueles da infância, são frequentemente expressos nos sonhos. Esses traumas são muitas vezes reprimidos na vida consciente, mas emergem de maneira disfarçada nos sonhos. Os símbolos oníricos são a tinta invisível, que escreve os ecos desses traumas quando permite que a mente inconsciente processe e lide com essas experiências dolorosas. Os sonhos funcionam como um mecanismo de defesa, quando protegem a mente consciente dos impactos diretos dos traumas. Freud sugeriu que, por meio da elaboração onírica, o conteúdo latente, traumático, é transformado em um conteúdo manifesto menos ameaçador. Desta forma, os sonhos permitem uma expressão segura dos conflitos internos, similar a como um poema pode suavizar e transformar uma emoção intensa por meio da arte. A análise dos sonhos, segundo Freud, pode ter um efeito terapêutico significativo. Ao trazer à consciência os conteúdos latentes ou traumas reprimidos, o indivíduo pode confrontar e integrar essas partes de si mesmo. Essa integração pode levar a uma maior compreensão de si mesmo e ao alívio dos sintomas neuróticos. Tal como a análise profunda de um poema pode levar a insights emocionais, a interpretação dos sonhos pode promover a cura emocional. Os sonhos comparados a poemas escritos pelo inconsciente revelam muito sobre a psique humana. A teoria freudiana destaca que, por meio dos símbolos e das narrativas oníricas, podemos acessar desejos reprimidos e traumas não resolvidos. Pensemos nesse texto, nessa reflexão. Na sequência, nós temos da mitologia grega, Perseu e Medusa, apenas o primeiro movimento, enfrentamento de medos, transformação de visões distorcidas. O mito de Perseu e Medusa narra a jornada heróica de Perseu encarregado de decapitar a Górgona, Medusa,
cuja aparência monstruosa e olhar petrificante simbolizam medos paralisantes e visões distorcidas da realidade. Na psicanálise freudiana, esses medos podem ser comparados aos traumas inconscientes que moldam a percepção do indivíduo e influenciam seus comportamentos. Assim como Perseu precisa enfrentar Medusa para se libertar e cumprir sua missão, os indivíduos precisam confrontar seus traumas para alcançar a cura. Freud acreditava que os traumas, especialmente aqueles originados na infância, ficam reprimidos no inconsciente e passam a influenciar a vida consciente de forma indireta e distorcida. Os sonhos, em sua teoria, são uma manifestação desses conteúdos reprimidos. O enfrentamento simbólico dos medos nos sonhos, semelhante à batalha de Perseu, permite que o inconsciente traga à tona os traumas para que possam ser integrados e processados. É uma belíssima reflexão, uma belíssima metáfora que nos ajuda na compreensão dos conceitos. Vocês continuem depois o trabalho. Estamos finalizando, fizemos uma considerações alongadas. Então, 2 mensagens. Passo a apresentar a vocês agora os recursos didáticos e pedagógicos. Num primeiro movimento, agora apresento um mapa mental, 2 artigos que foram ajustados de leitura dirigida e apresento na sequência os artigos no original, que tem o diferencial de apresentarem a nós pequenos vídeos para aprofundamento. Passarei rapidamente por esses 3 recursos, não vou explicar o mapa mental, nem os 2 artigos, apenas apresento, para na sequência apresentar as leituras psicanalíticas e a proposta de mais 3 redações. Vamos ao nosso trabalho. Aqui nós temos o mapa mental Sonhos Recorrentes e Sonhos Típicos, uma belíssima síntese desse conteúdo. Esse material, como só é acontecer, estará em anexo para facilitar a compreensão de vocês. Temos o primeiro mapa, Sonhos Recorrentes e Sonhos Típicos. Temos o segundo mapa, Sonhos e Traumas, Relação e Repetição, uma boa visão em síntese dessa temática estará à disposição de vocês nos anexos. Vamos avançar um pouco. Aqui nós temos o primeiro artigo tirado do blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Evidentemente, por ser um instrumento pedagógico, eu interferi no artigo, sempre fazendo ajustes e identificando os conceitos que nos chamam a atenção. Temos sonhos recorrentes, é um artigo palatável. Segundo artigo também para leitura dirigida, psicanálise, sonhos e trauma, entenda a relação. É um material muito interessante para uma leitura dirigida. Apresento também, além desses, os 2 artigos no original, acompanhados dos vídeos para aprofundamento. Eu imagino que tenhamos uma sequência das leituras. Vamos às leituras psicanalíticas. Sempre a fração 1/6, primeira leitura de 6 leituras. Aqui nós temos personalidades, hoje de modo especial, Sylvia Plath, reflexão psicanalítica sobre angústia e identidade, experiência que ela carrega na história dela e experiência traumática que ela transformou em poder. Já falamos a respeito disso, desse fenômeno em nossas vidas e na vida de muitas pessoas. Vamos para
A segunda leitura, o tema é da sexualidade, identidades queer, variedade e inclusão. Muito atual dentro dos desafios do século XXI. Sempre na intenção de alargar o nosso repertório com as leituras psicanalíticas. Vamos para a terceira leitura. Na terceira leitura, sempre no campo da psicologia da aprendizagem, hoje temos impacto das metodologias ativas na formação de competências para o século XXI. Vejam que nós estamos tentando superar os limites da educação tradicional. Vamos para a quarta leitura psicanalítica a respeito das fragilidades humanas. Aqui temos identidade de gênero e sexualidade, contribuições da psicanálise para o século XXI. Evidentemente, o que se torna fragilidade aqui? Se torna fragilidade a cultura do preconceito, a cultura da arbitragem, a cultura do autoritarismo. Pensem nisso. Próxima leitura, nós temos estrutura da personalidade, a estruturação da personalidade. Com qual tema? Mudanças na estrutura familiar, tipologias diversas de novos modelos de família e a adaptação a essa diversidade por meio de novos arranjos familiares. Sempre pedindo a vocês, psicanalistas, candidatos à psicanálise, abertura. Vamos para a última leitura psicanalítica. Aqui nós temos um pensamento de efeito. Na seção Pensamentos de Efeitos, aqui o ócio como palco para o encontro com o eu verdadeiro. Já trabalhei esse tema num Bom Dia, já trabalhei esse tema numa reflexão psicanalítica e aqui ele volta para uma revisita. Perfeito? Temos na sequência 3 propostas de temas para a redação, evidentemente sempre na perspectiva de uma psicanálise para o século XXI. O primeiro tema, teoria das relações objetais, você já conhece essa teoria, Melanie Klein, e na sequência aqueles que caminharam na mesma direção. Aqui a proposta de uma redação, essa redação, como chamei a atenção de vocês, se apresenta com 800 palavras. A proposta que eu fiz a vocês, do nível básico, intermediário e avançado, para o nível básico, trabalhar uma temática com 1.500 palavras, básico, nível intermediário, 3.000 palavras e avançado, 4.500 palavras. Aqui apenas uma provocação de um exercício. Vamos para o segundo tema. Aqui nós temos, curiosidade, nós temos 930 palavras. A temática Psicologia do Self, de Reis Koolhof, contribuições para o século XXI. Já vimos esse teórico, já temos uma ideia dele. Vamos para o último tema, redacional, temática redacional, Teoria Interpessoal, de Harry Sullivan, contribuições e aplicações contemporâneas. Já temos conhecimento do autor, aqui uma redação temática. Quantas palavras? Contamos as palavras, 954 palavras. Evidentemente, dentro do meu compromisso com vocês, em cada aula 3 redações, e ao longo do que nos resta de aulas e módulos, nós vamos atingir mais ou menos 180 temáticas de propostas para a redação de vocês. Evidentemente, já disse, cada um escolhe conforme o seu momento histórico, seu momento existencial, conforme suas emoções, conforme seus sentimentos, conforme ou suas fragilidades, ou os seus desafios, ou uma questão que lhe interessa trabalhar para aprofundamento no médio e longo prazo. Então, a escolha do tema redacional é sempre uma escolha subjetiva
e que permita ressignificar a sua história. Caríssimos, com isso apresentamos o nosso material da aula de hoje, sonhos na perspectiva dos traumas, na perspectiva da própria estruturação, e continuamos a nossa jornada. Mantenham sempre a esperança como aquele farol que nos alimenta e que sinaliza a direção de nossa caminhada. Bom proveito, bom trabalho, bom estudo e até nos revermos novamente. Um grande abraço e um incentivo à continuidade de vocês.